Eduarda. Maria Bom Eduarda, dia. tudo Bom bem? dia. Tudo. Pode esperar o pessoal chegar, tá? Para a gente começar. Se já quiser pegar seu livro, a gente é o livro 1 ainda, ou livro 2. A gente vai começar pela página 18, que tem uma atividade. Aí depois a gente segue. Bom dia, Isabela. Bom dia. Se quiser, já pode ir pegando o livro 2. A gente ainda vai continuar com o livro 2 essa semana, talvez na outra. E aí depois a gente vai começar com o livro 3. Aí, hoje a gente vai começar na página 18. Só vou esperar mais um minutinho para ver se o pessoal chega para a gente começar, tá bom? Olá, Annalise, bom dia. Vamos começar então, galerinha? Bom dia. Então vamos lá. Deixa eu só desligar aqui. Ok. Então vamos lá. Bom dia, gente. Vou ligar minha câmera aqui, só um minutinho. Ok. Quem quiser também, pode ficar à vontade de ligar sua câmera. E a gente vai começar a nossa aula. Maria Eduarda, Isabela, Annalise. Pessoal, nós vamos hoje, já quase finalizando o nosso livro, né, de arte. Então, a gente vai praticamente para a última unidade mais complexa, e depois a gente vai falar um pouquinho de música, de danças brasileiras, mas a gente nem vai se aprofundar tanto, porque é uma linguagem da arte, no caso, que vem trabalhando esse livro, né, em alguma atividade, ou do CEP, ou da escola, de onde, né, quem não é do CEP, até o ano passado, participou. E aí depois tem um trabalho, que vai ser o último do trimestre, um trabalho que vai ficar bem bacana, esse aí eu vou solicitar, que é sobre a artista plástica Efigênia Ramos Rolim, né? Ela ainda é viva, isso é muito bacana, né? Porque a maioria dos artistas que a gente vem estudando, alguns já faleceram, e ela é de Curitiba, né? Ela vive atualmente em Curitiba, no Paraná. Então, vai ser o nosso último trabalho desse livro 2. Para a gente seguir, nós vimos, né, nas aulas anteriores, trabalhando em relação a ritmo. Então, a gente viu que o ritmo ele está em toda parte, né? Na música, no nosso corpo, na poesia, na natureza,
enfim, em todos os lugares há ritmo. E aí eu disponibilizei o material, que foi o material que nós estudamos, que a gente vai ter diversos tipos de ritmos, né? O ritmo uniforme, que é aquele que sempre vai seguir a mesma sequência, e o ritmo que vai trazer diferentes sequências, né? Alternância, de círculos, né? Enfim. E aí tem uma atividade proposta, que foi a atividade da página 14, que vocês iam exercitar, né, os 5 ritmos que nós vimos e um poderia repetir. Já vi lá na minha caixa de e-mail que vários já mandaram, eu ainda não conferi, tá? Vou ser sincera com vocês. Mas essa semana que eu já estou corrigindo as provas, eu já vou organizar isso direitinho para ver quem foi que não me mandou essa atividade ainda, tá bom? Depois, para a gente finalizar então essa parte de ritmo, eu deixei no nosso planejamento semanal desta semana a atividade da página 18, que como é um assunto que a gente já tinha visto, então eu deixei essa atividade da página 18 para que vocês pudessem fazer, que é observar essas duas imagens. Gostaria agora que vocês, quem fez, pudesse mostrar que fez. Observar as duas imagens e identificar os ritmos que elas representam. Então, a gente tem duas opções, ou repetição ou de alternância. Então, a primeira imagem, vocês observando, vocês estão com o livro aí, na página 18? Sim, Então, essa primeira imagem, vocês consideram que ela que tipo de ritmo? De repetição ou de alternância? repetição. Repetição, muito bem, Maria Eduarda. Então, a gente observa que no ritmo de repetição é a mesma forma, né? As cores, ok, deu uma variada, mas é o mesmo formato se repetindo, o mesmo tamanho se repetindo de forma muito igual. O segundo, vocês consideram que é o quê? Repetição ou alternância? Alternância. Alternância, muito bem também, Maria Eduarda. Vi que você fez atividade, estava até anotar aqui já seu nome, beleza. Então, a gente observa que ele começa com uma sequência, né, de 3, depois, no pedacinho final do livro, né, já começa uma nova sequência, então ele alternou. Ok. Então, na atividade 2, ele traz aqui uma proposta para que você exercite isso a partir da atividade 1. Agora, analise o ambiente onde você está. Com base no que foi observado, elabore uma imagem com ritmo de repetição e outra com ritmo de alternância. Então, vocês têm 2 espaços aqui, tá? Quem não fez ainda, por favor, faça essa atividade. Então, na primeira, você vai pensar nas coisas que estão à sua volta, ou no seu bairro, ou alguma imagem de revista, né, de jornal, enfim, ou mesmo, né, vai usar essa criatividade. Então, no primeiro quadro, você vai fazer uma ilustração do ritmo de repetição e no segundo do ritmo de alternância. Isso não vai ser difícil porque lá na atividade da página 14 a gente já exercitou isso, tá bom? Então, essa é a atividade. Agora, a gente vai começar a falar sobre as categorias conceituais da imagem. Eu escaneei todo o livro, né? Todo livro é mal de falar, né? As páginas que a gente vai trabalhar hoje para ficar melhor para a gente dialogar, né? Para a gente conversar. Então, só retomando um ponto importante antes da gente falar das categorias conceituais da imagem. Quando nós iniciamos o capítulo 2, o próprio título, né, do capítulo 2 fala artes da natureza, linguagens artísticas e seus recursos. E o primeiro que nós vimos foi a técnicas e elementos estruturantes da linguagem artística, que é o quê? Quais são as técnicas, né? Quais são os elementos que os artistas utilizam para compor a sua obra? Então, o artista, ele tem lá um quadro, né? Uma folha em branco, ou mesmo se ele usar o recurso digital, enfim, não tem nada. A partir dali, ele vai ter que utilizar um recurso, né? Um elemento para começar da vida, né? Digamos assim, para começar a sua criação artística.
E aí, nas artes visuais, que é onde a gente acaba, né, focando bastante, a gente tem focado bastante aqui nas nossas aulas online, ele pode usar o ponto, ele pode usar a linha, né? A linha acaba surgindo do ponto. Ele pode usar a forma, que é o quadrado, o retângulo, a textura, a figura, né? Seja de animais, de planta, de pessoas, a cor. Então, ele utiliza esses recursos, né? Esses elementos para compor a sua obra. Então, isso ficou claro, tá? Quando a gente fala de categorias conceituais da imagem, o que, que a gente está querendo falar? O artista, quando ele vai compor a sua obra, utilizando qualquer técnica, né, qualquer elemento que eu acabei de falar, qualquer recurso, ele quer se expressar, né, ele quer apresentar algo, uma leitura, seja a partir dos seus sentimentos, e quer deixar isso também muito claro para quem está ali como observador da sua obra. E aí, dependendo dos elementos que ele utiliza, dessa técnica que ele utiliza, do recurso que ele utiliza, ele vai trazer um conceito para aquela sua imagem. Como assim um conceito? Ele vai apresentar algumas características que a gente vai conseguir diferenciar uma imagem da outra, uma obra de arte da outra. Então, essas categorias, elas vão dizer para a gente se aquela imagem, aquela arte, né, aquela obra do artista é uma obra muito extravagante. Nossa, isso aqui está muito, vou usar até o termo poluído, mas poluído no bom sentido, tá? Está muito cheio de detalhes. Ou, nossa, que obra simples, né? Tem poucos detalhes, a gente consegue perceber. Ou a gente pode também observar uma obra do artista e ver que ele usou algo assim muito pesado, né? Algo muito dramático. Também a gente pode observar que vai ter artistas que vão usar sequências, né? E aí a gente lembra do ritmo, que dá um sentido de movimento. Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo para a gente entender o que é a categoria conceitual da imagem. Então, a partir do momento que o artista escolhe qual é a técnica que ele quer, qual é o recurso que ele quer, ele vai trabalhar na sua obra. E aí, a partir daquilo que ele deseja se expressar, essa obra vai ter um conceito da imagem, né? Essa obra vai nos trazer algumas características para a gente poder identificar se essa obra é uma obra de exagero, de simplicidade, se é uma obra minimalista, se é uma obra de clareza. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a forma como isso vai acontecer, esse quadro, essa escultura, ela vai se configurar, ela vai aparecer para a gente de diversas maneiras. Né? Por quê? Porque o artista ele vai expressar ideias, opiniões, sentimentos, informações de diversas formas. E aí ele vai organizar isso tudo para que aperfeiçoe tanto a leitura das imagens e também aperfeiçoe também o processo criativo dele. Porque a gente já viu isso, né, em várias imagens de livros, nas nossas aulas, que o artista, aquele que se identifica muito, né, com a arte, a criatividade dele não tem limite. Às vezes a gente olha uma obra e fala, meu Deus, o que esse cara pensou, sentiu ao fazer isso? E aí, nesse sentiu, né, o que ele pensou, é quando a gente vai ter essas diferenças, né, esses diferentes conceitos de imagem. O que a imagem está aparecendo para nós? Quais são as características dessa imagem contida nessa obra? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos agora, tá?
para a gente conseguir materializar isso melhor em relação ao que eu estou falando. Então, só para fazer o link aí, para ver se vocês compreenderam. Dentro da arte, a gente vai ter os elementos, os recursos para compor. No caso, as artes visuais, o ponto, a linha, a forma, a figura, a cor, né? Lá na dança, o movimento, né? Entre outros, no teatro, sonoplastia, direção, também a questão do movimento, enfim. E aí, a partir do momento que eu escolho um recurso, um elemento para compor, eu vou compor algo, né? Eu vou compor uma imagem. E essa imagem, ela terá quais características? Como que eu vou classificar essa imagem que eu acabei de criar? Então, é isso que a gente vai descobrir agora. Quais são as categorias de imagens que a gente tem e que o artista utiliza na sua composição, tá? Até aqui ficou claro? Conseguiram compreender essa minha explicação? Sim. Tá? Então, o que a gente vai ver agora, quais são os conceitos de imagem que a gente encontra dentro de uma obra. Como que a gente pode diferenciar uma imagem da outra? Que características a gente precisa buscar para entender o que o artista está se expressando ali, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, porque eu escaneei, como eu falei no início da aula, eu escaneei, deixa eu colocar aqui na tela maior, que quando eu fui escanear, tiveram umas, como eu escaneei pelo celular, tiveram umas imagens que ficaram meio desfocadas, mas como vocês também estão com o livro, então vocês também podem acompanhar com o livro. É só mesmo para facilitar, para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Essa primeira aqui a gente já conversou, né? Que foi a atividade que está aí para essa semana, vocês realizam. E aí, pessoal, a internet da tia Osana caiu, ela já tá voltando, tá? Só um minutinho. Tranquilo, Léo. Aproveitar aí quando a tia Osana tá aqui. Tô muito feliz com vocês, né? Ninguém teve dúvida nas minhas atividades. Nossa prova é amanhã. Só isso. Tchau. Oi, voltei. Tá todo mundo aqui? Eu entrei agora, professor. Ah, desculpa, gente, eu caí aqui. A minha internet hoje, ela não está ajudando muito. Até coloquei o cabo aqui porque não está entrando automático, mas acho que deu certo agora. Deixa eu voltar aqui, então, para a gente falar da primeira categoria. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Da primeira categoria de imagem que a gente vai falar em relação à clareza.
Deixa eu voltar aqui para o começo. Ok, voltei. Então, como eu estava falando, a primeira categoria que a gente encontra aqui para a gente avaliar um trabalho, né, uma obra, é a clareza. Então, por exemplo, a gente tem essa obra aqui, Hércules carregando os céus, né, que está no Museu Arqueológico de Olímpia, na Grécia. Então, olha só as características. Quando é que uma obra pode ser caracterizada dentro de um conceito de clareza? Quando ela apresenta harmonia, quando ela apresenta equilíbrio. As imagens, elas são simples, né? Elas são com poucas unidades, então ela não é cheia de coisas. Ela é o mínimo de imagens. As imagens, elas são muitas unidades, então elas não estão emboladas, né? Cada uma aparece dentro de uma sequência. Então, a gente observa essa característica bem dentro das esculturas gregas, por exemplo. Então, só confirmando, então a clareza é quando apresenta em unidades, tá? Unidade é o quê? De um. Harmonia, equilíbrio, né? São imagens simples, então não tem aquele exagero de detalhes, mas apresenta uma beleza, né? Então há uma composição harmoniosa. Então, quando a gente observa numa obra essas características, então o conceito dessa imagem é clareza, ok? Então, esse é um primeiro conceito de imagem, clareza. O segundo é simplicidade. Olha só, bem fácil, né? Então, quando é que um conceito de imagem, né, de uma obra se encaixa dentro do termo simplicidade? É quando a organização que está ali, ela é fácil de ser assimilada, compreendida. A gente já observa a obra, a gente vê que o artista trabalhou muito, com muita simplicidade, com poucos traçados. Há uma harmonia também, né? Uma organização entre as figuras. Ele não utiliza de detalhes, aquelas coisas complexas. Então, olha só, a gente vê isso muito nas obras da Tarsila do Amaral. Olha as montanhas, né? São linhas simples. As árvores, você vê que não tem muitos detalhes, né? O caminho, o muro, a casa, as janelas. Então, é algo muito simples, e simples mesmo, que retrata até um pouco o mundo da artista. A outra categoria conceitual, né, de imagem é o minimalismo. O próprio nome já diz, gente, minimalismo, de mínimo. O mínimo possível de informações. Preserva apenas aquilo que é essencial, tá? Então, quando a gente vê uma obra com mínimo de coisas, né, que representa, às vezes, a figura que ele traz, representa, sim, uma situação, uma ideia dele, mas é o menos aqui, o menos possível. Então, a gente pode encontrar isso muito nas obras do Alfredo Volpi, tá? Então, essa daqui é intitulada Bandeirinhas. Pronto. Então, minimalismo é quando a obra apresenta o mínimo possível de unidades, o mínimo possível de elementos. Depois, a gente tem aqui complexidade. Essa aqui também é muito fácil, né? Então, complexidade, dentro da categoria conceitual da imagem, é quando tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes em todas as partes da obra, né? Apresentam muitas unidades, muitas coisas, né, misturadas. Então, a gente observa nessa escultura, que se chama Demônio Guardião, Grand Palace, em Bangkok, na Tailândia. Olha a parte da cabeça, né? No livro de vocês verão melhor, tá bem, a qualidade está bem melhor. Então, é uma obra muito complexa, né? Porque é cheia de detalhes. Depois, a outra categoria de imagem é profunção. A profunção, ela traz a característica da riqueza de elementos, né? Infinitas informações em um mesmo objeto.
Então, a gente tem aqui vários objetos, várias unidades, várias esculturas. Cada escultura dessa tem tem infinitos detalhes, detalhes ricos, detalhes muito relacionados ao estilo barroco, né, que é aquela dramaticidade, aquela coisa do apelo emocional. Então, a profusão é quando tem uma riqueza de elementos, com muita informação no mesmo objeto, no mesmo desenho, no mesmo elemento, e muito adornos, né, muito detalhes, e está muito relacionado ao barroco. Depois, a gente tem a exageração, também como conceito de imagem. Aí está muito fácil, né? É o exagero do exagero. É para chamar atenção mesmo, tá? Então, exageração. Outro também que é muito fácil de identificar, arredondamento, né? As características da obra, elas são de forma arredondada, né? Trazendo aí algo muito relacionado com a maciez, com a suavidade, né? A gente consegue fazer uma leitura visual, no geral, sem precisar estar olhando aqui, virando para lá. Não, o nosso olhar acompanha as formas da figura. O outro conceito de imagem é transparência sensorial, né? Ou seja, a percepção da transparência produzida através da realidade objetiva, né? Então, se utiliza muito aqui os recursos gráficos computadorizados, ou mesmo tradicional, né? Por meio da pintura ou escultura. Então, a transparência também é algo muito fácil de identificar dentro de um conceito de imagem. Outro também que é muito fácil é a sequencialidade, como o próprio nome já diz, a gente encontra isso muito em relação ao ritmo, né? Então, é caracterizada pela repetição de um elemento, de uma unidade. Geralmente, esses elementos são iguais, trazendo ritmo, né? A visão, o conceito de ordenação, de movimento, aquilo que a gente estudou anteriormente. Depois, temos a ambiguidade, é quando há uma organização geométrica, né, com a finalidade de trazer aí diversas interpretações. Então, a gente tem diversas unidades, uma se misturando com a outra, né, e aí preenchendo todo a extensão da folha, a extensão do quadro, trazendo aí esse olhar onde a gente busca, onde começa um, onde termina o outro. Essa figura eu não gosto, né? Porque tem um bichinho aqui que eu não sou fã dele. Pensa bem, né? Depois, um outro conceito de imagem, categoria de conceito de imagem, é a espontaneidade. É livre. E aí a gente lembra muito do abstracionismo, né? Vou criar, não preciso planejar o que eu quero, e aí a coisa acontece. Depois a gente tem a aleatoriedade. A aleatoriedade os elementos, eles são organizados num esquema de ritmo que também não obedece à sequência. Então, é algo aleatório, começo a fazer aqui, depois mudo para o outro lado. Então, a gente não está preocupado com a organização. É algo aleatório, né? Desorganizado, livre. A sobreposição, né? Que é a gente sobrepor um objeto ao outro. Então, a gente tem aqui flores, círculos. Então, um sobrepõe o outro. Então, eu tenho uma flor vermelha, né? Aí, aqui eu já tenho uma outra flor sobrepondo ela. Tem um círculo aqui, outro círculo sobrepondo. Então, uma sobreposição é uma imagem sobre a outra. Também é muito fácil da gente identificar. A fragmentação, né, é uma decomposição dos elementos que eu estou trabalhando, mas mesmo eu fragmentando em pedaços, mas eles mantêm uma relação entre si. Então, a gente observa aqui, ó, eu tenho um ombro, aqui já tem um braço, a mão já é de outro jeito, né, uma folha, então são pedaços que vão, um objeto que é dividido, mas que ao mesmo tempo ele se mantém dentro de uma unidade, né? Traz aí uma dinâmica para a obra.
O próximo é a distorção, né? A gente já viu isso já na obra do Edvard Munch, onde ele altera a forma, né? Com a finalidade de criar esses efeitos plásticos. Então, o rosto aparece deformado, o corpo aparece deformado, a estrada, as nuvens. E o último, a difusidade, né? Que é a diluição, a falta de precisão, que dá a ideia de calor, de sonho, de ilusão. Quando a gente vê algum desenho que as nuvens, né, estão se dividindo, o sol aparece lá meio que perdido, né, no meio das nuvens, o mar se misturando, né, se aproximando das nuvens, então cria essa ilusão. Então, esses são as categorias conceituais de imagem quando a gente vai observar uma obra. Então, o artista, quando ele escolhe a sua técnica, o seu elemento para compor a sua obra, ele vai expressar a sua ideia dentro de um conceito de imagem. O que ele quer? Ele quer uma imagem com clareza? Ele quer compor uma imagem fragmentada? Uma imagem distorcida? Uma imagem exagerada? Uma imagem aleatória, sobreposta? Uma imagem de sequencialidade? Uma imagem de exageração, de arredondamento? Ele vai escolher. E aí ele vai compor a sua obra. Bem, para a atividade de vocês, tá bom, gente? O que eu quero? Eu quero que vocês releiam sobre as categorias conceituais de imagem, que está aqui na página 9 a 25. Esse material aqui eu vou disponibilizar, mas é o próprio livro de vocês. E aí tem uma atividade que vai valer 3 pontos e que vocês vão enviar para o meu e-mail até o dia 20 de agosto. É uma própria atividade que tem aqui no livro de vocês, porém eu dei uma adaptada e tirei alguma coisinha para ficar mais tranquilo. Vocês vão criar usando recorte de jornais, de revista, misturando com desenho, o que vocês quiserem. Mas a minha ideia é que vocês utilizem elementos recortados de jornais e revistas. Faça essa composição no caderno de arte de vocês. E o que eu quero que vocês se expressem? O tema vai ser agitação e complexidade da vida contemporânea. Nós estamos na era contemporânea. Como é a nossa vida hoje? Né? Então, vocês vão pegar a agitação e esse mundo complexo que a gente está vivendo. E por meio de recortes de jornais, vocês vão fazer uma composição. Porém, vocês vão escolher 2 categorias dessas que nós estudamos, 2 ou mais, para criar essa composição. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero retratar esse mundo louco que a gente vive, utilizando o exagero, a exageração, e utilizando a distorção. Então, eu escolhi 2 categorias conceituais de imagem. Estamos no horário aqui. Tá, a distorção e a exageração. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou buscar recortes de jornais e revistas que caracterizem esse exagero e que caracterizem essa distorção. E vou montar a minha cena. Entendeu? Eu quero mostrar a agitação e a complexidade da vida de hoje e vou escolher a fragmentação e vou escolher a transparência. Aí eu vou ler esses conceitos de novo para escolher as figuras certas, para recortar de forma correta, para montar essa cena. Depois eu vou gravar um áudio detalhando melhor essa atividade e posto lá no grupo de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e daqui a pouquinho eu posto lá no grupo de vocês. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Já eu posto lá no grupo de vocês. Tchau.